Olá, casais inspirados pelo amor, pelo cuidado. Nós estamos iniciando mais um podcast Inspirando Casais. Eu sou o Everton, dessa linda morena Silvana. E eu sou Silvana desse lindo moreno Everton. E tem um detalhe, eu sou 300% dela. E eu sou 600. Que barra. Nós estamos com muita alegria dando continuidade a um trabalho que acreditamos que é um ministério nas nossas vidas. E hoje nós vamos estar aqui conversando com um casal especial em nossas vidas também. Vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Antes, eu quero deixar bem claro qual que é a base, o tema do nosso podcast. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão uma só carne, né? Esse é o nosso objetivo, cuidar de uma só carne. E acredito que com as palavras, os exemplos que serão ditos aqui, vocês serão alcançados no nome de Jesus. Esse é o nosso objetivo, ok? Desde já agradecendo aí você que tem ouvido, que tem visto os vídeos, né? Pois está em todas as plataformas aí, YouTube, Instagram, está no Spotify. E também nós vamos avançar mais ainda em outras redes sociais, no Facebook, para que a gente possa alcançar o máximo de casais que precisam ouvir essa mensagem. Quem são os nossos convidados? Hoje nós estamos com um convidado aqui muito especial, né? Um casal aqui que nos inspira a cada dia mais. Estamos com o apóstolo Ricardo e a pastora Miriam, né? São os nossos pastores lá da Igreja de Bade. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história de vocês, né? Para começar, vamos deixar com eles aqui se apresentarem, né? Para quem não conhece. Fica à vontade aí, meus amigos. Muito bem, começar dizendo que é um privilégio para nós estarmos aqui, diante dessa plataforma linda que Deus deu para você, pastor Everton, pastora Silvana. Amém. Nosso coração rejubila no Senhor. E quem não me conhece, eu sou o Ricardo da Miriam. E eu sou a Miriam do Ricardo. Tá vendo aí? Aprendemos. E é um prazer para nós estarmos aqui hoje. Vamos contribuir um pouquinho com o que a gente tem de vida aí junto com vocês nesse momento. Amém. Muito bem, muito bem. Bom, gente, para a gente ganhar um tempo aqui, é um bate-papo. Nós vamos falar sobre casamento. Mas antes de falar o propósito, né, que é um tema que hoje nós vamos estar falando, qual que é o propósito do casamento? Mas antes, gostaria de ouvir de vocês, né? Começar aqui pela pastora Miriam. Conte aí a história resumida da sua vida, assim, até vocês se conhecerem. De uma forma assim, falando mesmo, lá no início, a família, a adolescência, até chegar e você conhecer o pastor Ricardo. Então, para mim também é um prazer, né, estar aqui. A gente fica muito alegre, né, em ver os filhos crescendo, né, cada vez mais. Então, eu nasci num lar evangélico e sempre tive os princípios, né, na presença do Senhor, sempre aprendi isso e fiz questão de seguir. Então, a minha vida toda eu sempre prisei em honrar o Senhor. Sempre busquei honrar o Senhor, estar ali fazendo a vontade dele. Então, eu trabalhei muito na obra do Senhor, sempre amei fazer, sempre amei servir. E sempre orando ao Senhor pela vida já do meu marido. Eu sempre tinha uma expectativa no meu casamento. Mesmo já, eu falo que eu me lembro, desde que eu me entendo por gente, eu já orava pelo meu casamento, pela vida do meu marido. Então, eu sempre pedia ao Senhor um homem de Deus, porque eu via isso dentro da minha casa com o meu pai. Então, eu tenho uma referência no lar. Os meus pais, minha mãe, uma mulher submissa, uma mulher que sempre honrou meu pai. Os dois sempre se honraram, se amaram, se respeitaram. Foram fiéis, né, até a morte do meu pai. E minha mãe é fiel até hoje, né, a ele e ao Senhor. Então, eu me espelhei na união dos dois. E eu sempre fui muito observadora, então eu olhava para atitudes de alguns relacionamentos, eu falava, aquilo ali eu vou guardar para mim. Ou então aquilo ali eu não vou descartar, eu não quero isso no meu casamento. Então eu sempre olhava e pegava o que era bom e descartava o que não era. Mas dos meus pais eu sempre olhava e falava que eu vou seguir aquilo que eles
eles seguiram, da forma que eles seguiram. Então, fiz questão, por prazer, primeiramente, ao Senhor, em honrar o Senhor, e por prazer de que eu sabia que o Senhor eu iria ter um casamento abençoado, porque eu amava, sempre amei muito o Senhor, e eu buscava isso dele. E eu queria também fazer isso por ele, né? Então, eu já orava pela vida do meu marido, mas durante anos, né, eu vi as orações nesse sentido não serem respondidas, vamos se dizer assim. Então, a nossa humanidade nos leva a pensar, poxa, o Senhor não tem isso para mim. Mas antes disso, eu chamei minha mãe um tempo para orar. Falei, mãe, vamos orar comigo para que o Senhor envie o meu marido e não um namorado. Nunca fui namoradeira, nunca fui, né? Mas eu queria o meu marido. E minha mãe entrou nessa comigo e oramos. E nesse período, eu me lembro que foi um período que eu estava tendo até uma cobiça nas ruas e isso me entristecia. E eu falei com o Senhor, falei, Senhor, eu quero que o Senhor me segue para todos os homens. Ó, E eu quero, isso, hein? e eu também não quero ter visão nenhuma a respeito de homem nenhum. Mas eu quero ter visão para o meu marido. Quando eu o ver, eu vou saber que o Senhor é do Senhor. E foi tão automática essa experiência com o Senhor que no outro dia eu já não via mais nenhuma cobiça, nada em relação a mim. Era como se eu andasse na rua. Isso foi assim, tão real que eu fiquei impressionada. Então eu andava na rua e não via, era como se eu estivesse sozinha na rua. E foi assim, 3 anos e meio. Na oração, Na oração. junto com a sua mãe. E vivendo buscando. essa experiência com o Senhor. E eu falava com o Senhor que eu gostaria que fosse recíproco. Quando eu visse, que eu saberia, mas quando ele me visse também. Que ele soubesse que eu era mulher para a vida dele. E assim foi. Depois de 3 anos e meio, eu olhava a minha igreja enorme e falava, meu marido não está aqui, o Senhor vai trazer ele de fora. E foi assim, quando ele entrou pela primeira vez na igreja, o Senhor me mostrou, ele estava em outro lado de cadeiras, né? E eu em outro. E eu estava louvando o Senhor, quando eu olho para o lado, o Senhor me mostra ele. Nossa, que legal. E fala, e eu esperei o momento, né? Orei, agradeci, fui paciente, esperei o momento dele me ver e ele ter a mesma convicção. Orou pelo alimento. Obrigado por essa refeição. Consagra ao Senhor, guarda até o dia que ele me vê. Protege. E assim foi. Então, quando a gente se falou pela primeira vez sozinho, ele mesmo me fala, né? Me falou na época, eu te vi de uma outra forma. E desse dia para lá, nunca mais ficamos um dia sem se falar. E nesse período aí, quando você olhava para ele, o coração batia mais forte? Como é que era? Algo assim diferente? Eu sempre fui muito tranquila, sabe, pastor? Você estava calma, então. Eu sempre fui muito tranquila em Deus. Então, assim, nunca fiquei agitada, nunca fiquei ansiosa, não me apresentei a ele. Muito bom. Tanto que passou uma média de uns 2 meses, quase 3, para que a gente se falasse. E nesse intervalo veio umas gavioazinhas, né? Meio que tentando. Engraçadinho mesmo. Mas, assim, eu fiquei em paz, sabe? Na resposta que o Senhor me deu. Então, quando a gente se conheceu, foi algo genuíno mesmo. Nós tivemos um tempo, assim, de lá para cá, na verdade, né? A gente foi descobrir ele, a gente morava no mesmo bairro. Ele já congregou passando na minha rua, nunca tínhamos nos visto. Lá no bairro vocês nunca tinham se encontrado. Nunca tínhamos E a minha nos congregação lá era na rua dela. Olha, Nunca tínhamos nos visto. acho que tem uma Senhor semelhança com guardando, nós, né? Assim, da nossa história também. Verdade. Então, um pouquinho de semelhança. Então, e daí foi. Então, quando a gente se conheceu, né? Começamos a conversar até chegarmos num assunto mais pessoal. E começamos a se conhecer mais, ele virou para mim e falou, eu estou orando por nós, né? Para ter uma resposta do Senhor em relação a um relacionamento.
Aí eu virei para ele e falei, que desde os 3 meses, né? Aí a oração já foi diferente, Sim. né? Quando o Senhor me apresentou. Eu falei, eu já oro por você, já tem 3 meses. Sabe de nada. É, então, daí para lá, a Bênção. gente já começou a orar junto, No mesmo fizemos propósito. um período de corte, mas fizemos, orando e apresentando ao Senhor e selamos o nosso compromisso. Só uma pergunta aqui, a gente vai ouvir o pastor também falar aí um pouquinho da experiência até vocês se conhecerem. Vale a pena? Muito a pena. Fala pro pessoal aí que vale a pena. Muito a pena. Vale muito a pena honrar Acreditar, ao né? Senhor em primeiro lugar, esperar em Deus em segundo lugar. Porque quando nós esperamos e colocamos na mão do Senhor, não tem como dar errado. Muito bem. E aí, meu pastor? Um pouquinho aí da sua história aí, até se conhecerem. Rapaz, assim, casamento não era uma coisa que mexia comigo assim, não, sabe? Porque eu sou filho adotivo, né? E minha mãe, que me ganhou, hoje a gente se conhece, ela acabou me deixando. Me deu assim no barriga de aluguel. Tinha uma amiga que não podia ter filho. Resumindo bem rápido isso aqui. E ela me passou para esse casal. Só que a bebida destruiu muito o nosso lar, sabe? Meu pai era um homem, gente finíssima. Mas quando ele bebia, ele saía de si. Chegava em casa quebrando a casa toda, batia muito na minha mãe. Minha mãe, por sua vez, também tinha os seus perrengues, tinha as suas conversas fiadas, tinha, assim, faltava um pouco de fidelidade dos dois. Meu pai traía minha mãe, falava pra me ficar calado que nós é homem. Minha mãe traía meu pai também, fazia eu ficar calado. E aí, saí gritando pra rua com 5 anos, pro pessoal curtir meu pai e minha mãe. Que meu pai tava batendo na minha mãe. E aí, essas coisas gerou um bloqueio no meu coração. E eu fui crescendo, com 15 anos já tomava 5 copos de pinga na risca, já bebia muito nessa época. E aí, não amava meu pai com amor verdadeiro, porque eu lembrava do homem que agredia a mãe. E eu ficava do lado da minha mãe, por causa do sexo frágil, mãe, mulher. E foi um negócio muito estranho, assim. Aí meu pai deu um derrame cerebral com 45 anos, ficou paralítico. Minha mãe, que só apanhava, foi embora. E eu fiquei com dó de abandonar pai. Fui cuidar dele. E ali aprendi a amar pai de novo. Mas esse processo demorou 24 anos, né? Acontecendo. O pai cuidou de mim 16 anos, eu cuidei dele 24. Nesse intervir, depois que mãe sumiu, foi embora, eu fiquei 1 ano com o pai. Eu tinha 16 anos, ganhando 200, pagando 190 de aluguel, comendo quando alguém doava alguma comida. A irmã Luzia, uma senhorinha, sempre me abençoava com cestas básicas, eu usava roupa usada do bazar, mudamos para a vila, até que um dia eu comprei uma corda para suicidar. Meu Deus. E aí, nesse intervir, no mesmo dia, minha tia me ligou para levar meu pai na igreja evangélica. Só um pouquinho. A compra da corda é porque você não tinha esperança de mais nada na sua vida. Eu já tinha Não tinha. escolhido uma árvore para morrer lá Meu Deus. no Tirol Novo ali, atrás do Portela ali. Ali era fazendinha, né? Aham. E aí eu queria dar um fim na minha vida, eu não estava aguentando, né? Ainda não amava o pai ainda nessa época, o primeiro ano foi muito doloroso. Não tinha dinheiro para sustentar a casa, eu fui trabalhar em 4 empregos. Eu parei de estudar, fui vender cachorro-quente na rua durante a semana. Fui trabalhar na feira da Afonso Pena domingo, vestido de garçom, vendendo bolsa, vendendo cinto. Foi difícil. Aí minha tia me convidou para ir na igreja, não gostava de crente de jeito nenhum. Fui, chegou lá, o culto foi para mim, a mensagem foi para mim. E o pastor falou, tem um jovem que está aqui, ele pensa que está por acaso, mas ele é escolhido desde o ventre, ele vai ser pastor. Uau. E até o rebanho dele já está separado. Ali eu me converti. Mas ainda não era apaixonado com casamento, não. Sim. Fiquei na Maranata 3 anos. Até que Deus me enviou para Batista, foi quando eu cheguei lá na Batista do Tirol, onde a gente se conheceu. Mas é interessante porque a gente sempre diz, né, pastor Everton, que Deus não une pessoas, une propósitos. Sim, sim. E eu era um cara que, assim, o que me atraía de mulher era mulher alta, branca e loura. Sabe que minha loura. E aí minha branquela, né? E foi interessante que a Miriam não atacou, não veio em cima de mim. Eu também não cheguei na igreja caçando namoro. Sim. Eu com 17 anos eu já era muito usado em palavra, em dons de cura.
Eu era um homem de muito fervor espiritual, então eu não queria namoro. Também não vislumbrava casamento ainda. E aí sonhei com a Miriam. Sonhei namorando, noivando e casando. Eu tive 3 sonhos com ela nos 3 meses que ela estava orando. Olha. Daí foi aonde eu cheguei para ela e falei, ó, eu vim de uma igreja que quando você sonha com alguém, você ora. E eu quero saber se você está disposta a orar. Isso foi dia 12 ali de fevereiro, dia 24 de fevereiro, eu tinha dado 2 sonhos, namorando e casando. E daí nós fomos, ela fez um jantar, a gente já estava cortejando, né? E ali no jantar a gente oficializou a vontade de querer namorar. E já são 20 anos a gente faz agora, né? 20 anos junto, 22 anos junto, vai fazer 22 e 20 de casado, né? Talvez estou errando alguns meses aqui. Mas, pra você ter uma ideia, pastor, 6 meses depois de casado, eu ficava na cama assim, amor. Ela, o quê? Eu casei, amor. Acredito que eu casei. Legal, Sério, né? no meu casamento, a decoradora foi a Ildete, ela fez de ornamentação natural na época. Eu cheguei mais cedo que todos os convidados, eu fui o primeiro. Eu cheguei e fiquei admirando a decoração. Foi o meu casamento. Porque essa área, para mim, baseado nos meus pais, estava morta. Tinha exemplo, né? Uma coisa que entre eu e a Miriam foi muito choque, assim, muito, muito forte, e casou, foi que a Miriam teve um exemplo de um lar cristão edificado. E eu tive o exemplo de um lar derrotado. Destruído, né? Pus meu pai e minha mãe na vitrine do casal que eu não quero ser. E a Miriam pôs o pai dela e a mãe no casal que ela quer ter, quer ser. Então a Miriam veio com essa bagagem abençoada e eu vim com a negativa. E a gente se rendeu ao aprendizado um para o outro. E qual foram os desafios que vocês tiveram por ela ter uma família já estruturada em relação ao casamento e o senhor não tinha? O maior desafio é que o que para ela era valoroso, para mim não é. A gente pode até falar que você tinha uma bagagem na sua criação, da sua família, Sim. E ela uma bagagem totalmente diferente. Totalmente. Como é que foram esses desafios aí para você? Porque, tipo assim, a Miriam, os meus sobrinhos, subiu do pré para a primeira série, que é algo natural. Vão fazer churrasco, vão fazer uma festa, que o menino subiu para a primeira série. Eles são muito grudentos. Tudo tem que fazer. Aniversário de um, vamos fazer um almoço, vamos fazer um jantar. E eu não tenho família assim. Eu não tenho irmãos de sangue com esse casal. Então a gente não tem essa unidade. O pai fazia festa lá em casa de vez em quando, fazia churrasco, mas eu não tenho família. E nesses períodos que meu pai ficou paralítico, a família nossa afastou mais, os amigos do mundo afastou. Então a Miriam tem esses princípios, a Miriam tem princípio de dar beijo para sair, vai aonde, volta quando. Eu sou filho único, não tem nada disso. Sabe? Então, assim, a gente foi desafiante, aonde eu falei que nós dois nos rendemos, que aí eu aprendi um pouco da vida com ela. Mas não foi sofrido. Não foi sofrido. Não foi, porque... Importante. Só que a gente peso, se rendeu, Não foi, porque a palavra do Senhor fala que a mulher sábia edifica, né, e a tola destrói. Então, assim, o Senhor me deu um batismo de sabedoria muito grande em lidar com Ele, né? Em saber lidar com Ele. E porque, assim, desde o início do casamento, né, olhar por questões, não vou falar físicas, mas eu fui uma mulher bem de fé, vamos dizer assim, né, pela questão que ele tinha crises emocionais, né, frustrações, muita frustração. Então, quando a gente se conheceu, a minha família já estava estabilizada, já tinha uma condição financeira já estruturada. E houve-se nele, assim, alguns momentos de conflito interno com isso. Comparações. Eu morava em 2 cômodos na favela. Aham. E o banheiro da casa dela era do tamanho do meu quarto. Mas Há uma diferença isso- muito grande, né? E Entre outra. a vivência, né? Talvez um grande desafio para a época, que ela deve falar aqui também, já adiantando, é a nossa idade.
Sim. Porque eu tinha 23 e ela 33. Sim, Uhum. sim. Então, o nosso nível de maturidade era diferente. Ainda que eu Diferente. tinha sido amadurecido, A força, como diz né? no carbureto, Aham. né? Dentro do forno, no jornal, Uhum. eu amadureci rápido por causa da doença do Sim. meu pai. Eu ainda tinha um lado meu que ainda não tinha Uhum. maturidade. Entendi. Continua, pastor. Então, por ter essa questão também da idade, né? Eu já tinha uma maturidade já. Então, coisas pequenas não me afetava, Uhum. não mexia comigo. Então, assim, eu tive uma sabedoria muito linda da parte de Deus em saber lidar, em conduzir ele de uma forma sem brigas, sem conflitos, sem intrigas. A gente teve desacordos, Uhum. mas brigas não. Não foi cabo de guerra, né? Não, em momento nenhum. Mas desacordos, mas aí com a sabedoria eu mostrava para ele e ele era muito flexível a aceitar, Uhum. a entender, né? Como na época do namoro mesmo, ele teve 2 crises de inferioridade. Pode falar? Pode. Ele teve 2 crises de inferioridade. Uhum. Na primeira vez foi bem antes da gente de ficar noivo. As 2, na verdade, foi antes da gente ficar noivo. Então, quando ele olhava a minha realidade e olhava a realidade dele, ele caiu a ficha e falou: não vou ter condições de te dar o que você tem. Não vai dar pra gente casar. Eu falei: mas eu nunca te pedi o que eu tenho. Ixi, Eita. O que eu É tenho, o diferente. que você está vendo é uma construção do longo prazo e de uma união de família. Uhum. E de uma coisa que eu vejo que você não tem, de sonho. Então, o que tem aqui é da minha mãe. Eu casando, eu não vou levar nada. Casamento para mim, eu falei com ele, casamento para mim é a construção dos dois. Concordo. E fechou. Beleza, melhorou um pouquinho, passamos mais alguns meses, aí ele teve de novo, não vou casar com você, não vou ter condições de te dar o que você tem. A nossa vida é muito diferente financeiramente e tal. Eu falei: olha, como eu te falei, casamento para mim é a construção dos dois, é a união dos dois. Mas o que você mostrou para mim é que você é um homem saudável, forte, guerreiro para lutar as lutas que você luta, Uhum. guerreiro e forte. Você só precisa olhar para frente e visualizar o que o Senhor tem para você e não o que você está vivendo no momento. Porque o que você está vivendo no momento é passageiro. Agora, se você quiser permanecer, você pega 2 madeirinhas, vai para debaixo da ponte e cruza os braços e fica lá. Agora, se você quiser, meu querido, você pode ser até o presidente da República. Isso Arregaça aí. as suas mangas e bola para frente. Boa. Levanta os seus olhares, porque o Senhor tem muito mais para você mais à frente. Uau. Bacana. E aí, depois disso, nunca mais. Aí o homem começou a voar. Depois de uma dessa aí, né, pastor? Não é? Não tem como ser diferente, né? Aceitar e entender que era o propósito mesmo. E vocês estavam pautados na resposta de uma oração, Sim. de um sonho que foi mostrado, né? Sim. Não foi algo assim, por acaso, né? Então, E foi tão forte assim, um momento chave, foi que quando chegou a época do noivado, eu fui pro monte 5 horas da manhã. Porque eu tinha medo de ter a vida dos meus pais. Eu me lembro de uma visão muito nítida. Eu entrando no meu quarto, abraçando um travesseiro e chorando e falando com Deus: quando que eu vou ter uma família de paz? Eu não conhecia Deus, mas essa era uma oração, porque meu pai batia na minha mãe e eu corria pro quarto e fazia isso. uhum. E aí, quando foi pra gente ficar noivo, eu subi no monte umas 5 da manhã sozinho e orei até umas 10. Quando deu ali 6 horas que o sol nasceu, o Senhor me lembrou de Malaquias 4:2. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. Justiça e cura. E o Senhor falou comigo: hoje eu trago justiça na sua vida. Esse é o sol da justiça. Porque não é justo você ter a maldição dos teus pais, sendo que não foi você que plantou. Sim. Ezequiel, Deus mudou o decreto: ninguém morrerá pelo pecado do pai. Porque Deuteronômio 5:7 diz que ele visita a maldade dos pais nos filhos, mas em Ezequiel ele mudou o decreto: ninguém morrerá pelo pecado do pai.
E ali eu orei até 10 horas, quando é uns 30 minutos de caminhada, quando eu tô chegando no pé, tá subindo 5 irmãs do coque para orar. A última passou e falou: ei, homem! E eu virei: não temas o teu casamento, que eu tô com a mão no teu casamento. E- Seu casamento será um marco. Seu casamento será um referencial. Para você saber que eu sou Deus, a maldição dos teus pais eu quebro Nó. agora. E todos Glória os a teus Deus. filhos serão ministério. Nó. E ali eu chorei muito, porque eu sei o que eu tinha ido buscar naquele dia. Sim. Foi a Então, resposta, né? Então eu disse para ficar noivo em paz. Deus tinha que falar comigo que esse casamento era dele, que a nossa vida era dele. E assim, ó, a gente passou por dificuldades de todo casal, mas lá em casa nunca faltou paz. Amém. Eu falo com a nega que assim, os gigantes estão do lado de fora. Duro é quando você está dentro da casa com o gigante. É. Quando o marido se torna um gigante, quando a esposa se torna um gigante, por vários motivos. Nós tivemos a oportunidade de ter paz na nossa casa. Quando a gente entra do portão para dentro, por mais 1.500 ovelhas, esses problemas não entram com a gente. É importante. A gente vê isso Sobre isso aí. mais sobre escolhas, né, pastor? Isso. O senhor escolheu a não viver as coisas que o seu pai e a sua mãe viveu ali. Sim. São escolhas, Decisões. decisões que a pessoa tem que tomar no casamento. Isso mesmo. Isso mesmo. E essa história suas, assim, vem com certeza ao encontro de muitas pessoas que estão nos vendo, né? Vão ouvir e que elas falam assim: ah, nunca vai dar certo para mim. Mas eu entendo que a base de vocês ainda continua sendo Deus no casamento. Sim. Ele é a firmeza, porque se não fosse Deus, não ia concretizar nada Sim. e não ia dar sequência de nada, né? É tanto que foi tudo mostrado, respondido em monte, oração. E vocês hoje são, né, um exemplo para uma igreja, não só nossa igreja. Sim. Nós lá, os casados da Igreja Batista Amigo de Deus, mas para várias outras igrejas nos dias de hoje, Sim. né? O que Deus fez naquele dia foi tão forte, assim, principalmente nesse dia do monte, que a área da minha vergonha era a família e se tornou a área da minha honra. Sim. Nós, né, eu já fiz mais de 240 casamentos. Quando passou de 240, eu parei de contar. Uhum. Alguns foram coletivos, né? Você vai lá, casa 13 de uma vez, casa Sim. 6 de uma vez. Mas a gente se tornou, assim, parece que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu sinto, pastor Everton, que todas as vezes que eu falo assim, ó, vou fechar o casamento, eu, como ministro do evangelho, vos declaro casados, marido e mulher. Eu vejo Deus envergonhando o diabo. Glória a Deus, uma autoridade que o Senhor deu, né? Porque você fala assim, quem pode falar de família? O garoto que não teve família. Provável. Eu não Improvável. conheço o meu pai que me pôs no mundo, que eu sou adotado. Não fui criado no berço dos pais biológicos. Fui criado por pais adotivos. Não tinha base de igreja. E hoje se torna um pastor, um líder de família. Com tantos casamentos, somente a justiça de Verdade, Deus. a graça de né? A Deus. graça para fazer isso. É verdade. A gente é um privilegiado. Glória Muito a bom. Deus. Muito E o bom. Senhor nos deu, né, muito mais do que a gente ainda imaginava, né, meu bem? Porque eu me lembro uma vez no nosso namoro, como ele não tinha irmãos, né? Ele pegou uma foto na época da bodas dos meus pais, a família toda reunida, né? Ele pegou essa foto e quando eu fui procurar ele estava dentro do banheiro abraçado com a foto e chorando. Porque não tinha irmãos, a família destruída, né? Aquela coisa toda. Isso mexeu muito comigo, né? Então, assim, e o fato de nós não termos filho, né? E o Senhor nos dá filhos espirituais, a gente São entende isso muitos, no são mundo muitos. espiritual, né? É. Então, assim, nos fez entender mais ainda o propósito de Deus. Que Ele tinha realmente para nós, os filhos espirituais, uma família muito maior do que a que a gente imaginava, né? No físico. Mas o Senhor nos deu muito mais do que a gente sonhava Glória e a imaginava. Esse foi o maior desafio nosso. Nada foi difícil para nós. Com 2 anos de casado, morando de aluguel, a gente conseguiu comprar nosso apartamento e nosso carro.
2 anos. Focado. Uhum. Ela pagando as contas, que ela ganhava mais do que eu, 3 vezes mais. Uhum. E o meu dinheiro eu ia guardando para trocar de moto. Comprei uma motinha, mais 500 trocava, 500 trocava. E com 2 anos, Deus presenteou a gente com um apartamento, coisa que meus pais nunca tiveram. Uhum. Carro, que meu pai nunca teve. Eu já cheguei a ter 3 carros na garagem. Então, assim, Deus nos honrou muito. Deus nos deu igreja, nos deu nome, nos deu sobrenome, nos deu ética, lealdade. Deu única honra, né, coisa, pastor? honra. A única coisa que não veio para nós foi os filhos. E gastamos dinheiro com isso, tentamos de todos os jeitos. Adotamos uma menina, íamos adotar, tínhamos a intenção de 15 anos, né, que teve 4 abusadores. Foi uma parte difícil para nós. Uhum. Essa menina também era difícil, acabou que a gente não conseguiu lidar com isso por N fatores. Mas a gente pôs isso na cruz. Falar assim, ó, se Deus quisesse dar, ele tinha dado. Sim. E quando a gente foi revisar o recado, os teus filhos serão o ministério que a irmã do Coca entregou, eu pensava que os filhos seriam pastores, mas hoje eu entendo que o ministério teria filhos. E eu acredito que eu sou a geração de José, sabe? José cuidou de Jesus, mas Jesus não era filho de José. Entendi. Então, José é o pai adotivo do propósito. Mas quem que é o pai de Jesus? O Espírito Santo que desceu sobre a Maria. Né? Então, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te cobrirá e conceberás, darás à luz a um filho. Ele será filho do Altíssimo. Então, José ia largar Maria, porque o menino não era dele. Porque a gente tem dificuldade de cuidar de um filho que não tem o nosso DNA. Ainda mais o homem. A mulher tem certeza que a criança é dela, que ela carregou. O homem ainda tem dúvida, dependendo da situação, né? E aí, acabou que eu entendi que eu era um José. Que os filhos que o Espírito Santo gerasse através da mulher, que é a igreja, Sim. eu fosse o pai espiritual deles. E pensa que Jesus pediu bênção para José. E quem é maior? Então, às vezes a gente Obedeceu todos os processos ali, né? Todos. Às vezes nós vamos cuidar de filhos até maior do que nós mesmos. Mas vai nos chamar de pai e vai pedir bênção, ainda que eles sejam o Cristo. Isso acontece, na verdade. É verdade. É. Isso mesmo. Muito bem. A história de vocês, assim, inspira, com certeza. Já estamos caminhando há 15 anos, né? Verdade. Eita. A gente E já uma tá coisa que nos aproximou mais da igreja, que a gente sempre comenta, né, foi esse jeito família que a igreja tinha. Olha só. Quando nós chegamos assim, né, e vimos vocês assim, a gente viu vocês muito família, então assim, nos aproximou tanto da igreja, né, que nós amamos e ficamos. Então a gente vê que o chamado de vocês é família. Amamos família. isso. Nós entendemos, desde o curso de noivos, que a partir do momento que eu me uno a uma pessoa, nós nos tornamos um. Então, não diz respeito mais a 2, diz respeito a 1, né? Então, desde que a gente ouviu a palavra em que, dessa forma, quando a gente se casou, a gente viveu isso. Então, eu sempre falava com ele, né? Falava, eu não ia fazer compra se ele não fosse comigo. Dizimar, desde o nosso primeiro dízimo depois do casado, sempre foi junto. Eu levando o meu, ele ia comigo, vai comigo, e ele levando o dele, eu vou com ele, para a gente sempre ter esse entendimento. Nada é meu, tudo é nosso. Isso aí. Isso aí. Benção. Muito bom, muito bom. Mais alguma pergunta para eles? Então, agora acho que a gente já pode entrar no tema, né, que a gente está querendo colocar aqui hoje, né? Qual é o propósito de um casamento, pastor e pastora? A gente queria entrar nesse tema hoje, para a gente estar conversando um pouquinho com o pessoal, para estar falando sobre isso hoje, a respeito disso. Dá esse recado na visão de vocês. Dá esse recado para quem está nos vendo e ouvindo agora. Qual o propósito real de um casamento? Eu acredito que o propósito, primeiro, ele é bíblico. Primeira instituição que Deus criou, a partir do primeiro Éden, ou do lugar que Deus criou, pastores, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Como dizer que o homem tem que ficar sozinho? Assim, o homem é gênero, né? Tô falando da mulher também. Sim. Deus instituiu a família a partir de um casamento. A primeira coisa que Deus criou, que ele disse que não era bom, foi a solidão. Não é bom. Ele criou só Adão, mas chegou uma hora que ele fez uma leitura e falou, não, isso não tá bom. Pensa que o lugar das delícias, porque é isso que Éden significa,
Deus encontrou algo que não era bom dentro do lugar das delícias. Tava faltando algo, né? O que era? Era exatamente a questão da família. Ele viu o homem sozinho. Hoje, o propósito principal do casamento é a família. O bem comum é a família. O que Deus espera é uma família. O que Deus... Às vezes a gente quer voltar no passado. Não é o passado que a gente tem que voltar, é na origem. A nossa origem é Gênesis. E no Gênesis, Deus disse 2:24. Isso. Deixará o homem, pai e mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, o propósito, para mim, do casamento é a construção da família, que é a base da sociedade. É a base. Marido e mulher. Tá se entrando num ciclo vicioso. Casa, separa, casa, separa, casa, separa. Tá, enquanto você tem algo para oferecer, de beleza, de vigor físico, isso vai funcionar, mas vai chegar uma hora que não vai. E aí sabe o que nós vamos ter? Muitas pessoas idosas, solteiras, Sim. divorciadas. Nós já estamos tendo casos de pessoas com 68 anos separando. Você fala, gente, mas viveu a vida inteira. Onde está com a cabeça? Vai achar que é melhor o fim da vida sem alguém? Sem alguém. Né? E a família que construiu, que se perdeu. Ah, mas a gente é diferente. Mas é exatamente essa a ideia de Deus. Uhum. Aonde a Miriam é boa, eu sou ruim. Aonde eu sou bom, ela é ruim. Deus uniu uma só carne, é um complemento. Sim. Então, o homem sozinho, o solteiro, ele não é inteiro. Ele é solo. Sim. Solo, solo, né? Pastor José Gonçalves tem uma frase que me chama muita atenção. Ele fala assim: casais imperfeitos, mas felizes. Nós somos imperfeitos, assim, Claro. em várias situações. Mas nós somos felizes. Sim, Porque nossa base é no Senhor, né? sim. E para a senhora aí, pastora, qual que é o propósito do casamento, na sua visão? Eu sou Ele falou que é cumprimento do princípio lá em Gênesis, né? Sim, sim. Sua visão. Eu não sou muito boa de ditado, não, mas tem um ditado que fala que o homem, quando o homem e mulher, né? Eu amo, né? Quando chega, se ele chega no final da vida dele sozinho, ele fez algo errado no caminho. Ah, muito bom. Por quê? Porque o Senhor instituiu a família e ele fez o homem e mulher para viverem juntos. Né? Então, a gente vê muito hoje o quê? Que os casais, quando começam a ficar bem financeiramente, vamos dizer assim, ou um cresce mais, né? Normalmente é o papel mais do homem, né? Porque esse alavancar é da mulher, impulsionar o homem, né? Deus deu esse auxílio para nós. Chegar a um certo ponto da vida que eles se separam, porque né, construir e tal. Não, mas esse é o propósito de Deus, de que eles cresçam juntos e permaneçam juntos. Sim. Então, o propósito do casamento é união, fidelidade, companheirismo, cumplicidade, né? Porque esse foi a proposta de Deus. A né, família é a base da sociedade, né, meu pastor? Porque na família existe o nós. Sem a família existe o eu. Sim. A maioria dos problemas que temos na vida hoje é eu. Eu quero o privilégio no trânsito. Eu quero a cama só para mim. Eu quero o ar-condicionado a hora que eu quero. Eu quero trocar de carro a hora que eu quero. Quer satisfazer a si próprio, né? Eu não Exato. suporto mais viver junto, né? Uhum. Aquela ideia. Hoje fazem os Compartilhar. casamentos, né? Cada um na sua casa. Sim. Isso não É é o que tá tendo casamento. agora, né? Meu Deus, né? isso aí Isso não é Infelizmente, casamento, porque Certo. o casamento é Tudo, menos você casamento. compartilhar Sim. dos erros, das falhas, porque nós somos imperfeitos, né? Somos imperfeitos e o lindo do casamento é a gente aprender a lidar com as Sim, diferenças, É verdade. né? Sem contendas. Isso aí. Muito bom, muito bom. Tem mais uma perguntinha para vocês. Como vocês veem o papel do casamento na construção de uma família?
Família parte do princípio marido e esposa. Depois chegam os filhos, fazem parte da família. A família principal é marido e esposa. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Que às vezes a gente vê assim, quando o filho chega, toma o lugar do marido, toma o lugar da esposa. E às vezes um dos dois fica mais do lado do filho do que do marido do lado da esposa. Não, a família original vem deles. Os filhos são família, mas não são prioridade na família. A prioridade é marido e mulher. Deixará o homem, pai e mãe, uniciar seus filhos? Não, uniciar sua mulher. Então não existe família sem o casamento. E para ter casamento, tem que ter uma morte do ego, do eu. Aonde o eu se torna nós. Muito bem. Esse é o papel na construção da família. Agora, para a senhora aqui, uma pergunta. O que significa o comprometimento para vocês dentro de um casamento? O que isso significa? Comprometimento. Comprometimento é sermos leais um ao outro, fiéis, cúmplices, né? Acho que a cumplicidade no casamento ela é fundamental. E parceiros em tudo. Tem uma musiquinha, né? Que a gente gosta. Né? Ah, verdade. Qual que é a Canta aí. musiquinha? Canta Ele aí. gosta de cantar. Vai lá, canta aí. Os teus sonhos são Ah, meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. A Eu gente te cuidarei. nunca te deixarei. Eu acho que esse louvor ele exemplifica muito o comprometimento, Bacana. né, amor? Porque É ele diz verdade. que os teus sonhos são meus, mas os teus problemas também. Ou seja, não é só o bônus, né? Sabe o que eu acho lindo, pastor? Que eu vejo que as novidades vão tirando um pouco, se perdendo um pouco nos princípios. É que no casamento, no altar, existem os votos. E através dos votos, a gente já viu muitos casamentos que estavam à beira do abismo serem fortalecidos novamente. E as pessoas estão abrindo mão disso, estão se perdendo. Porque a partir do momento em que eu falo na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, e acima de toda e qualquer adversidade, não é uma ou duas adversidades, é toda e qualquer. Jesus não te dá opção, é toda a adversidade que vier, eu estou com ele. Independente do que vier, eu estou com ele. Amém. Isso aí. Então, casamento é isso, é viver esses votos. No gabinete Sabe? a gente às vezes vê a mulher chegando porque o marido caiu na droga. E às vezes você tem que ser cúmplice de não abandoná-lo, comprometido com isso. Às vezes o marido chega porque a mulher gastou muito, endividou, o cartão de crédito explodiu. E ele fala, esse é problema dela, ela gastou o dinheiro. Ela se vira, né? E não existe ela sem eu. Aí vamos para um terceiro, problema de família. Não, isso é teu irmão, o problema é seu. Isso é tua mãe, o problema é seu. Não, e eu tenho uma mãe hoje que precisa de cuidados médicos, que precisa de enfermeira, e é o nosso dinheiro que paga isso, e é o nós que temos que fazer. Eu viajo a Miriam que tem que cuidar, e é a nossa vida. Pensa se vocês não tivessem esse pensamento de os seus sonhos são meus, né? O Isso. que daria isso em relação a esse problema? Que a Sim. família tá com problema e o outro vai ajudar. Como é que fazia? Sim. Né? Eu me lembro que eu tinha um sonho de ter uma moto nervosa, sabe? Uma moto brava. E eu parei no sinal com a Honda Bis, a Miriam na garupa. Parou um motão do meu lado, eu fiquei apaixonado. O cara arrancou, eu fiquei parado. Quando ele saiu, eu fiz com a boca assim. E a Miriam atrás começou a rir. E aí depois ela falou assim, amor, nós temos aquela economia lá. Se você quiser comprar sua moto, pode comprar. Fiquei 3 dias sem dormir. O difícil foi quando eu comprei a moto para pôr ela na cama. Aí não deu. No coube. Mas eu curti, fiquei, vendi, depois compramos um terreno. E ela tinha um sonho de ter uma faculdade de designer,
que a Miriam gosta. Pegamos o nosso dinheiro da moto e pagamos a faculdade dela, porque os teus sonhos são meus. Eu não tenho sonho de designer, mas se é importante para você, então é importante para mim. Se o meu sonho da moto nervosa é importante para mim, companheirismo, é importante para mim que você esteja feliz. Então a gente faz de tudo. No viagem de 20 anos agora, eu quero levar a Miriam para o lugar que ela quer ir. Eu também tenho vontade, mas mais é ela. Por ela. Eu abro mão de outros sonhos por ela. Sim. Porque isso é cumplicidade para nós. A gente sempre buscou agradar um ao outro. Sempre. Bênção. Muito bem. Muito bom ouvir vocês, essas histórias aí, né? Que traz aí um exemplo muito bom pra gente. Bênção. Né? Pastor, a gente está enfrentando uma situação, segundo a revista Exames, em 2022, nós tivemos no Brasil, registrado em cartório, mais de 420 mil separações. E eu estava comentando com a Silvana que, infelizmente, no meio desses aí, uma grande parte são de cristãos. Evangélicos, né? As pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus toda semana. O que o senhor entende? O que está acontecendo nesses dias aí? Por que? Eu sei que é difícil responder o porquê, né, de forma completa, mas a gente que atende casais, vocês mais ainda que acompanham as famílias da igreja, o que está acontecendo? O meu pastor e quem está nos ouvindo, eu acho que o senhor foi muito pontual quando o senhor disse assim, esses casais que estão divorciando, ouvindo a palavra de Deus, o que o senhor pensa? O que eu penso é exatamente isso, que tem muito ouvinte e pouco praticante da palavra. A gente vive no meio de pessoas que vão à igreja, mas não são crentes ainda. Não tem princípios bíblicos, não obedece às escrituras, não tem submissão e não tem honra. O marido tem que honrar a esposa e a esposa tem que ser submissa aos maridos. Não tem. Não tem Espírito Santo, bondade, paciência, frutos do Espírito. Tem frutos da carne. Uma busca frenética por um sucesso solo e aonde o outro não consegue preencher, pouca paciência com os erros uns dos outros. E é difícil, porque no namoro parece que a gente passa por cima de tudo isso, mas casa sabendo que tem. E depois que dá ruim no casamento alguma coisa, usa isso como pega. Para dizer, pastor, eu quero separar porque ela não cozinha bem, eu quero separar porque ele é preguiçoso, mas desde o namoro já era. Sim. Uma forte influência mundana entrando para dentro dos casamentos, o feminismo, todo ismo é perigoso, machismo, feminismo. Então essa individualidade rompendo, entrando para dentro das famílias, eu não preciso de você, eu consigo trabalhar, eu sou poderosa sozinha, eu também não preciso de você, mulher eu acho na rua a hora que eu quiser. Então assim, já não tem mais o valor da família, já não tem valores bíblicos. Irmão, se você não teme nem a palavra, como é que teme a Deus? Então daqui a pouco nós estamos caminhando para João capítulo 4, aonde Jesus diz para a samaritana, você já teve 5 maridos, e o que você tem agora não é seu. Sabe o que é isso? Aquela mulher foi trocando tanto de marido, chegou uma hora que deitar com um homem casado e deitar com o marido era a mesma coisa. Não. E nós estamos caminhando, segundo a estatística de 6 mulheres para cada homem, daqui a pouco o homem, a poligamia vem aí. Então é uma defraudação da palavra, muita gente que ouve, mas não obedece nada. Complementar aí, pastora. Sim. E uma das coisas que a gente visualiza muito é querer mudar o outro e não mudar a si próprio. Uau. No casamento eu quero que ele seja como eu quero. Mas e quer que ele faça tudo o que eu quero. Mas, na verdade, quem precisa mudar sou eu. Porque quando eu mudo, se eu sou a água limpa, eu vou purificar quem está do meu lado. Tá na Bíblia. Né? Então, eu mudando as minhas atitudes e os meus comportamentos, né? Como tem a palavra que fala, para que a gente encha, né, a nossa boca de água e fique com ela cheia lá, para que não fale palavras vãs, né?
Então, eu... É um conselho isso, não é palavra. Não é palavra, não é palavra da Bíblia. Isso. Então, não tem como a gente mudar o outro sem mudar a si próprio. Sim. Eu mudo a mim e o próximo muda porque está vendo a mudança em mim. O exemplo, né? Baseado Então- no exemplo da Miriam, hoje eu me tornei alguém mais Glória a organizado. Deus. Que é a gaveta, o guarda-roupa dela, eu não tinha nada disso. Uhum. Filho único, né? Também quando fiquei solteiro, larga a toalha em qualquer lugar. A Miriam, o que ela tá falando, pela mudança dela, Não precisou dela ficar falando, né? O tempo todo ali Não. falando, Uma né? coisa que eu vejo muito hoje, que tem interferido nos casamentos, é as redes sociais. As pessoas estão casadas com isso aqui. Sim. Então, deitam com o celular, estão sozinhos, estão com o celular, estão no carro, estão com o celular. Sim. Eu falo por mim, que eu não gosto. Se eu estou com ele, eu estou com ele. Eu brigo com ele, porque eu brigo assim, né? No sentido de eu falo, não abro mão de quando a gente está No junto, a momento gente dos estar dois, né? junto. se a gente toma café Então, de manhã, Não gosto que põe celular na mesa. Quando eu viajo com ele, pode ser bobeira, sabe? Mas eu vou daqui em Santa Catarina, às vezes a gente vai de carro, só nós dois no carro. A gente fica em silêncio em alguns momentos, mas em momento nenhum eu pego o Pega o celular. celular. São 15 horas, às vezes 12 horas viajando sem pegar. Dificilmente você vai ver eu pegar no celular quando eu estou com ele. Ou quando estou com qualquer outra pessoa. Eu acho que hoje as pessoas estão se perdendo. Tem uma roda de amigos, mas cada um está com o seu Com seu celular, celular. conversando com pessoas longe. Sim. Isso tem distanciado as pessoas dentro de casa, né? A gente vê que as pessoas estão perdendo os valores dentro de casa, não é fora. Não é isso? Você perde o valor dentro de casa. Muitas vezes a gente, nas palestras para casais, nos cursos, né? Casado para sempre, de noivos, eu sempre digo isso. As pessoas, elas perdem os valores dentro de casa. Separou, mas não separou porque perdeu Um lá dia fora. pra noite também. Foi lá dentro de casa. A Dentro falta de de atenção, né? Essas coisas aí, dá mais atenção para a rede social do que para o próprio casamento. Sim. E isso tem destruído verdadeiramente, né? Mas, assim, eu concordo plenamente com o senhor, pastor, como que as pessoas têm ouvido e não praticado. Praticado. E uma coisa que eu aprendi, o que Deus valoriza? Poxa, Deus valoriza casamento. Ele fez o casamento em Gênesis. O primeiro milagre de Jesus foi no casamento. E está aguardando um casamento final lá em Apocalipse, Sim. que é o casamento entre a igreja e Cristo. Então, início, meio e fim da Bíblia. Poxa, É um isso não casamento. fala nada pra gente? É. Não é? É a É importância verdade. que Deus dá, é o valor que Deus dá no casamento, né? Pra gente terminar, que o tempo passa rápido, né? Eu, assim, tô muito abençoado aqui nesse momento, ouvindo vocês, essas experiências. Gostaria que vocês olhassem para essa câmera aí e dessem um conselho para quem vai casar e para quem já está casado. Por favor. Eu vou dar para quem vai casar e a Miriam para quem tá casado. Combinado. Fechou. Tá de acordo? Para você, sabe, querido, eu avalio a Mateus capítulo 7, 24 e 25, ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, que obedece às escrituras. Veio chuva, rios, ventos e a casa não caiu. O que edificou a casa sobre a areia, veio chuva, vento e rio e a casa caiu. A adversidade vai vir, chuva, vento e rio. Agora a minha pergunta é, o que tem que olhar então? É o solo. E eu digo que o noivo, a noiva, o namorado, a namorada são dois terrenos. Se o terreno é um barranco, você tem que desaterrar. Se o terreno é uma erosão, você tem que aterrar. Terreno plano, sem defeito, não existe. Mas se é um terreno alto, que tem que desaterrar, é soberba. Se é uma pirambeira, é complexo de inferioridade. E isso tem reinado. Não tem problema comprar um terreno que é um barranco, nem que é uma erosão. A minha pergunta é, você está disposto a pagar o preço para que esse terreno fique alinhado? Para que essa casa prevaleça quando vier chuva, ventos e rios? Então avalie bem com quem você vai casar. Faça 10 perguntas
Eu fiz isso no namoro com a Miriam. Teve um fim de semana que eu fui para um sítio, falei com ela, eu vou te avaliar. Como mulher, nota. Como filha, nota. Como caráter, nota. Como empregado, nota. Como crente, nota. Quem não é fiel a Deus não vai ser fiel no casamento. Então é uma linha muito fina, muito fina. Então, um conselho para você que é solteiro, examine bem o terreno. Observe conduta, caráter, generosidade, honra, respeito. Se não te respeita no namoro, vai te respeitar no casamento? Então, assim, a paixão é perigosa. A paixão esconde defeito. Temos curso de noivo muitos anos. Fala os defeitos dele, não tem. Fala os dela, não tem. Tá cheio. A paixão deixa você embasbacado. Só que a paixão tem prazo de validade 3 anos. De 2 a 3 anos. Daqui a pouco a paixão acaba, você vai ver só os defeitos. Escolha bem antes de casar. E depois de já ter escolhido o terreno, agora é limpar as arestas, é limpar, arar a terra, né? Porque o casamento é isso, é arar a terra, preparando o terreno, plantar para poder colher bons frutos, poder colher, fazer uma boa colheita. Casamento é isso, é sempre você estar depositando. Porque quando eu deposito, eu vou sacar. Não é assim? Não é a lei do banco? Eu deposito para sacar, ainda ganho nos juros, né? Então é isso. Então quando eu honro, eu estou semeando, eu estou plantando. Quando eu me submeto, quando eu auxilio no papel da mulher. Então tudo isso é um investimento no casamento. E o principal de todos, temor ao Senhor. E seguir os princípios que o Senhor nos conduz. Valores, princípios. Nós necessitamos muito hoje, principalmente nos dias de hoje, seguir os mandamentos e os princípios da Bíblia, da palavra. A Bíblia é o nosso manual. Então não tem como ter um casamento feliz se você não tem os conhecimentos da palavra. Então siga os princípios que o Senhor nos conduz, que o Senhor nos direciona. Aí sim você vai ser bem-sucedido no seu casamento. Amando, respeitando e cumprindo os mandamentos do Senhor. Eita glória. Bênção demais, viu? Amém. Que delícia ter vocês aqui, viu? Para nós foi um prazer, nosso. foi uma honra muito grande de ouvir. A gente já conhecia, né, do testemunho, mas assim, passar pro pessoal, né, que casamentos há desafios, mas nada que não possa ser superado, né? Verdade. Com a sabedoria da mulher, com o homem se render a aprender aquilo que precisa ser aprendido, então não tem casamento que não dê certo, né? É verdade. Então, se louva a Deus pela vida de vocês, obrigado pela presença, viu? Bem. E a gente está muito feliz Amém. por esse momento que o Senhor nos proporcionou estar aqui. Amém. Muito bom. Aproveitando, nossos pastores, estando aqui, já está com certeza abençoando esse trabalho. Nós precisamos dessa bênção. Vou estar pedindo para fazer uma oração. Né? Nós vamos orar, o senhor vai orar por quem está nos ouvindo, mas também abençoando esse projeto, que esse projeto nasceu na Igreja Batista Amigos de Deus. É a nossa base ministerial e vai continuar sendo. Já está sendo 15 anos, vai ter mais 15, 20, 30 para frente. Amém. Então, gostaria de aproveitar esse momento e pedir essa bênção aí, se assim for, né, o momento também para isso. Né? Amém. Fica à vontade. Amém. Nosso coração está feliz de estar aqui. Quem está nos ouvindo pode não nos conhecer ainda, mas tanto nós quanto esse casal que lidera essa plataforma aqui tem respaldo, irmãos. Eu acho que nós estamos nos dias de muita gente que prega, pouca gente que vive. E eu glorifico a Deus pela vida do Everton, da Silvana, que tem uma família edificada, que tem princípio. O Everton, mas a Silvana foi meu líder de família há muitos anos na nossa casa. Está comigo há 14 anos, vamos fazer 15 agora. Depois de 14 anos, você já comeu o prato de sal junto, você já viu defeito, já viu qualidade. E os dois têm muito caráter, tem casamento santificado, tem honra, tem respeito, tem zelo, tem vida prática. Então nós estamos em paz de estar aqui. É mais do que um convite. Vem numa plataforma, vem fazer um podcast. Não, aqui nós viemos a endossar os nossos filhos. Viemos reconhecer o que eles carregam. E a gente está muito feliz com esse novo passo. E o que depender de nós, da Igreja Amigos de Deus, da nossa plataforma, o Inspirando Casais vai tomar o mundo aí. Amém. Com muitas centenas e centenas de milhares de pessoas, famílias abençoadas
por esse trabalho, né? Coloque aí já nos comentários quando você vê essa plataforma, de qual cidade você é, se falou com você, nos siga nas redes sociais. Tá aí um casal que tem respaldo para ser seguido. Amém. Obrigado. Eu vou orar. Amém. Amém. Pai, muito obrigado por este dia. Este dia para nós é o dia que a pessoa está assistindo na sua casa. E que essa palavra ministrada entre nesse lar. Que essa palavra entre no coração do ouvinte. Que ele não seja apenas ouvinte, mas que ele pratique a partir disso. Amém. Casamento não vale só a pena, vale a galinha inteira, como diz a expressão. Amém. A gente ama a família. O projeto de Deus é a família. Amém. O de melhor na vida é a família. É um ao outro e ambos para Deus. Amém. Nós abençoamos os casais de namorados, noivos e casados. Amém. Pedimos ao Senhor que os visite, dê sabedoria para construir um lar que vai sobreviver diante da chuva, do vento e da enxurrada. Amém. Nós abençoamos essa plataforma, que ela continue inspirando Amém. A esposa a ser uma mulher sábia, leal, Amém. Que honra o seu marido. O marido, para ser o sacerdote do lar. O homem que a mulher está nela confiada. O homem que tem uma esposa que o admira e que é um bom marido, bom pai, que protege o seu lar e sustenta a sua casa. Amém. Nós abençoamos os casamentos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Quero apresentar aqui também quem está semeando nesse projeto, tá bom? Gostaria de que vocês vissem aqui quais são as empresas, né, que está contribuindo. Nós temos a JBR. Bênção. Está semeando, né? Até o meu sócio falou assim, não fala patrocinar não, é semeando. Oh, glória. Semeando. Também nós temos o outro aqui, que é essa que está semeando nesse ministério. Amém. Porque a Igreja Batista Amigo de Deus é a base ministerial nossa. Que legal. Se não tiver a Igreja Batista, nós também não realizamos. Então, agradecemos a Deus por essa amada igreja que amamos muito. Amém. E também o estúdio RVL está contribuindo, ou seja, semeando, para que seja realizado esse projeto. E nós já temos outros aí que já nos ligaram aí para fazer parte. Para estar fazendo parte de promover, né, de semear nisso aqui. Obrigado. Prazer. Aquele abraço e vamos continuar juntos. Amém. Aí. Depois queremos vocês de volta aqui, tá bom? Amém. Vamos voltar. Um beijo para você, para quem está nos assistindo. Deus abençoe. Depois segue a gente aí nas redes. Tamo junto. Deus abençoe. Glória a Deus. Toca aí. Ó. Bênção, mano. Glória a Deus.